Irmãos e irmãs, com muita alegria, nós chegamos em Roma. Amém? Chegamos em Roma e hoje nós vamos finalizar a nossa série que começamos em agosto. Desde agosto nós estamos aí caminhando, peregrinando, juntamente com os apóstolos, com a igreja primitiva, e finalizamos hoje a nossa série de pregações de Jerusalém aos confins da terra. E eu queria convidar você a se colocar de pé. E nós vamos ler Atos, capítulo 28, e vamos ler versículos 30 e versículos 31. Apenas esses dois últimos versículos. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra lida, na qual nós teremos o privilégio, Deus, de refletir. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nesse lugar. E encerramos hoje, ó Pai, uma jornada de 4 meses, lendo, refletindo, orando, acerca desta palavra que o Senhor revelou para nós no livro de Atos. Complete, Deus, a porção que nos cabe. Que assim como o teu Espírito está agindo, ó Deus, ao longo destas páginas, que o teu Espírito haja sobre nós, seja derramado sobre nós cada dia mais. Como nós cantamos aqui, nós desejamos isso. Que o nosso coração para ti nesta noite seja uma terra boa. Nós que estamos aqui, as pessoas que estão em casa, as que assistirão depois, que todos nós sejamos plenos, cheios da tua graça e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Irmãos e irmãs, enquanto eu preparava esta pregação, me lembrei de um fato muito curioso da minha adolescência. O fato de que a primeira vez, quando eu terminei de ler este livro de Atos, a primeira vez, lá na minha adolescência, quando eu finalizei a leitura, eu cheguei aqui, exatamente nesses últimos versículos, e finalizei no versículo 31, lendo estas palavras que nós acabamos de ler aqui, me lembro bem o sentimento de frustração que invadiu meu coração. Fiquei frustrado, estava lendo o livro, e quando eu cheguei nesses últimos versículos, eu confesso para vocês, eu fiquei frustrado. Porque aos meus olhos até então, ao ler esses versículos, naquela época, quando eu finalizei a leitura, aos meus olhos, eu pensei assim, estava indo tão bem, mas fechou mal a história. Fechou mal a história. Num primeiro momento eu fiquei pensando assim, eu não terminaria essa história assim, porque desde o capítulo 13, a gente fica meio interessado no apóstolo Paulo e começa a ver as suas aventuras, a transformação da sua vida. A gente começa a ver aquele homem crescendo, pregando, as coisas acontecendo. A gente vai sendo envolvido, e eu fui me envolvendo com o apóstolo Paulo, vamos dizer, fui seduzido pelo apóstolo Paulo, e aí eu fiz como Jeremias, né? Você me enganou, me seduziu e me deixou numa situação difícil. Porque quando chega aqui, a gente não sabe o que acontece com Paulo. Paulo foi para Roma preso, correndo risco de morte, há um julgamento em aberto, ele apela para César, há um levante, a gente leu que os judeus armaram emboscadas, fizeram voto para matar Paulo, diversas situações, o cenário vai crescendo, e eu fui empolgando, tá? Fui empolgando. Essa história está muito boa. E quando eu cheguei aqui, aí eu olhei Romanos. Cadê? O que acontece com Paulo?
Paulo morre, a gente não sabe o que. E tudo que a gente sabe sobre o apóstolo Paulo é com apoio em algumas histórias, algumas literaturas, tradição. Mas comprovação, ou uma literatura que comprova exatamente o desfecho da vida do apóstolo Paulo, a gente não sabe ao certo. Por isso meu coração, na hora, ele ficou frustrado. Eu queria saber sobre Paulo. Eu queria saber. Porque para mim, naquele tempo, enquanto eu lia, para mim Atos era um livro sobre Paulo. Porque do capítulo 9, quando ele aparece, parece que os holofotes vão para Paulo. E aí eu fui descobrir depois que eu não sabia ler Atos, que eu tinha lido Atos errado. Que o problema da frustração estava em mim, não no texto. Porque quem é o protagonista de Atos dos Apóstolos não é Paulo. O protagonista de Atos dos Apóstolos não é Pedro. O protagonista não são os apóstolos. Não é nenhuma das pessoas citadas. O protagonista de Atos dos Apóstolos é o Evangelho. O personagem principal de Atos dos Apóstolos se chama Evangelho. O Evangelho. O Evangelho é o personagem principal de Atos dos Apóstolos. Então, os holofotes de Atos não estão sobre Paulo. Os meus estavam. Quando eu li, os meus holofotes estavam sobre Paulo. Por isso eu não entendi o relato. Por isso eu não entendi o desfecho. Parece que acaba meio ali. E a gente fica... Porque os holofotes não estão sobre Paulo, sobre Pedro, os apóstolos, ou qualquer outra pessoa que é mencionada aqui. E para a gente entender o significado disso, a gente tem que se lembrar ou aprender que Atos é uma continuidade de Lucas. O livro de Atos é uma continuidade direta do Evangelho de Lucas. É um livro em duas partes. E o que esta obra que nós carinhosamente chamamos de obra lucana, né, obra de Lucas, o que esta obra fala? Ela conta a história, ela conta a jornada da palavra, do evangelho, que sai de uma manjedoura e ganha os confins da terra. Atos é a viagem da palavra, é a jornada da palavra, é o evangelho que vem, que sai de um lugar pobre, de um lugar de periferia, de um lugar improvável, que é uma manjedoura em Belém, e ganha os confins da terra. Atos é a mensagem da palavra que viaja da manjedoura até os confins da terra. E este itinerário, esse roteiro, é confirmado em Atos 1, capítulo 8. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos é o livro de uma viagem, mas não é a viagem de Pedro, não é a viagem dos 12 apóstolos, dessas pessoas, dos que receberam do Espírito Santo, de Cornélio, de Dorcas, tantas pessoas que nós refletimos aqui. Atos é a viagem da palavra. Então, o protagonista de Atos é o Evangelho. É o Evangelho que vai saindo de um lugar improvável, vai tocando a vida das pessoas, vai transformando a vida das pessoas e ganha os confins da terra. E aí eu comecei a entender isso. Que os meus olhos e o meu coração estava colocado, eles estavam no lugar errado. Eles estavam focados na pessoa errada. O protagonista não é Paulo, é o Evangelho de Jesus. E entender esse protagonismo nos ajuda, e na época começou a me ajudar, e tem me ajudado até hoje, nos ajuda a entender o nosso lugar na missão, e entender a importância dessas experiências de fé. Primeiro, por quê? Porque esta perspectiva, entender esse protagonismo é importante para nós. Primeiro, porque nós vamos aprender, nós vamos entender, nós vamos nos colocar no nosso lugar certo na missão.
nós vamos encontrar o nosso propósito na missão. É muito importante isso. Por quê? Porque nós, eu, você, nós não somos o protagonista. Ou nós não somos os protagonistas. Nós não somos o centro. Os holofotes da história e do universo não estão colocados sobre nós. Não estão colocados sobre nós. Porque nós fomos chamados por Deus, quando esse evangelho tocou a nossa vida, nós fomos chamados para sermos sal e luz. Sal e luz. E o significado destas duas palavras são muito importantes. Por quê? O sal, ele não salga a si mesmo. A luz não ilumina a si mesma. Então, o sal só existe para dar sabor a um alimento. O sal, quando está dentro de um pote, ele não tem valor nenhum. E Mateus vai dizer para nós que se o sal perder a capacidade de dar sabor, ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. E se a luz perder a capacidade de iluminar, ela também não serve para nada. Então, sal e luz não têm um fim em si mesmo. O sal não salga a si mesmo. A luz não aponta para ela mesma. O sal dá sabor e a luz torna algo visível, que não é ela mesma. Então, o que isso significa? Significa que a nossa própria história só faz sentido quando ela conta a grande história. Quando ela aponta para o protagonista da história. A nossa vida só tem sentido quando ela está inserida na vida de Cristo. O que nós vivemos, fazemos, falamos, temos, tudo que nós experimentamos na nossa individualidade, só faz sentido, só ganha valor, quando isso tudo que acontece em nós aponta para Cristo, revela Cristo. E aí a gente se entende como um personagem coadjuvante nessa linda e grande história, que tem um único personagem, um único protagonista, que é o Evangelho. Então essa perspectiva é muito importante, porque eu tenho que fugir da tentação de pensar que aquilo que Deus faz na minha vida se esgota em mim, fecha-se em mim, que tem a ver com quem eu sou, lança a luz sobre mim. Jamais. Eu não sou o protagonista da história. Nós não somos protagonistas da história. Nós não somos o personagem principal. E aí, quando nós entendemos isso, a nossa vida ganha sentido, porque nós existimos para glorificar o nome de Deus, para apontar ao mundo quem Deus é e o que Deus faz. Por isso a orientação de Mateus, e que Lucas entende muito bem aqui, dizendo que a nossa boa obra, as nossas boas obras, devem brilhar diante das pessoas para quê? Para que ao olharem para nós, vejam Deus, glorifiquem a Deus, ou seja, nós não somos protagonistas, nós não estamos no centro da história, nós não somos o centro do universo. Tudo que nós temos e somos deve apontar para a glória de Deus. Por isso que cada uma das histórias inseridas nesse livro, inclusive a história de Paulo, que mesmo sendo a maior história, a pessoa que mais ocupa as páginas desse livro, Paulo não é o protagonista. E por isso o texto encerra não se importando ou não dando atenção ao que acontece com Paulo. Porque Paulo não é o personagem principal. O roteiro, o itinerário de Atos era: o evangelho vai ganhar os confins da terra. E quais são as últimas palavras aqui de Atos? Paulo estava em Roma fazendo o quê? Pregando. E Roma, o coração do mundo antigo, o centro do mundo antigo, daí vem esse ditado: todo o caminho leva a Roma. Roma é o centro do mundo antigo. O evangelho chega em Roma.
é o mesmo que dizer agora o evangelho vai chegar em todos os lugares da terra. Ou seja, Roma é ponte para o mundo. De Roma chega-se a todo o lugar do mundo. Então o texto finaliza dizendo que Paulo estava em Roma fazendo o quê? Pregando. Ou seja, o protagonista chegou no ápice da sua história. E aí faz sentido. E pensar essa perspectiva é importante também, em segundo lugar, porque nos faz ver a nossa própria história com esperança. Porque entender que o protagonismo da história da salvação não está centrado em nós, mas no próprio Evangelho, lembrando que o Evangelho, nas próprias palavras de Paulo, é descrito como o poder de Deus para a salvação, ou seja, o Evangelho centrado, ato centrado no Evangelho, traz para nós essa sensação de esperança. Por quê? Porque nós não construiremos ou não viveremos uma história limitada pelas nossas próprias fraquezas. Mas nós vamos viver uma história centrada no poder de Deus, que se chama Evangelho. Então dá para nós a esperança de que nós estamos inseridos numa história que tem um enredo com um final feliz. Um final de sucesso. Um final de vitória, irmãos e irmãs. Por quê? Porque o Evangelho, ele não é o meu próprio poder, ele não depende de mim, ele depende de Deus. A história de salvação é centrada no poder do Evangelho. E aí o que Atos vai narrando para nós, do capítulo 1 até o final, é que este Evangelho, por ser ele mesmo poder, vai superando todas as barreiras, todas as limitações, todo e qualquer impedimento que se levanta para a proclamação do Evangelho, para o acolhimento do Evangelho, vai sendo derrubado pelo próprio Evangelho. E aí a gente percebe, por exemplo, capítulo 2, a barreira da comunicação cai. Há em Jerusalém, naquele dia, pessoas de diversas nações, cada uma falando numa língua diferente, e quando o Evangelho começa a ser anunciado naquele dia, à luz do Espírito Santo, cada um ouvia na sua própria língua. Ou seja, quando o Evangelho é anunciado debaixo do poder do Espírito, os ruídos vão sendo eliminados. As dificuldades de entendimento vão saindo. Capítulo 3, quando Pedro e João vão ao templo pregar, orar, adorar ao Senhor, há ali na porta daquele templo uma pessoa que diariamente era colocada ali. Eles passavam ali diariamente também. Mas naquele dia, por causa da ação do Espírito, a insensibilidade é curada, a barreira da insensibilidade cai, e eles enxergam a dor daquele homem. O resultado disso é que eles o curam. Eles o curam. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a barreira do medo cai. O mesmo Pedro que havia negado Jesus está agora de pé, pregando com ousadia. Aquele que havia negado Jesus, escrava, mulher, criada, estrangeira, está agora de pé, aos olhos de toda a liderança judaica, proclamando a morte e ressurreição de Jesus. Por conta da perseguição, em virtude do apedrejamento de Estevão, por causa dessa dispersão que vai alcançando Samaria, outras áreas da Judéia, a barreira do comodismo é derrubada. E Filipe, por exemplo, tem o privilégio de pregar ao eunuco, que vai levar o evangelho para a Etiópia, para a África. A igreja que estava já se fechando nela mesma, agora prega o evangelho para uma pessoa que vai levá-lo para a África. A barreira do comodismo vai caindo. Atos 9, aquele que estava perseguindo a igreja, um dos representantes da perseguição, cai por terra por causa do poder do Espírito e se levanta agora como anunciador da palavra que ele perseguia. A barreira da perseguição cai. O perseguidor se torna agora perseguido. A palavra que ele tentava destruir é agora a palavra que ele anuncia com a própria vida. Estamos falando de Paulo, capítulo 10.
Na casa de Cornélio, as barreiras étnicas caem. Aqueles que pensavam que Jesus era o Salvador dos judeus, precisam agora repensar o entendimento, porque o Espírito Santo veio sobre estrangeiros. Veio sobre estrangeiros. E toda a casa de Cornélio é tomada pelo Espírito Santo. O mesmo fenômeno que acontece no capítulo 2, acontece no capítulo 10. E o texto vai seguindo, esse mesmo Espírito é derramado na Ásia. E outros exemplos vão sendo colocados para nós, dizendo que o protagonismo não está nas nossas costas. Escreve para nós uma história de vitória, porque esse enredo não está centrado na minha fraqueza, na sua fraqueza. E quando nós nos entendemos assim, limitados, fracos, nós damos espaço, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós nos entendemos coadjuvantes, fracos, limitados, e damos espaço para que o protagonismo do Evangelho invada a nossa história, uma história de sucesso é escrita. Porque não é escrita à base da nossa própria força. É isso que Atos está dizendo para nós. Por isso, a última palavra de Atos, a última expressão que Lucas escolhe para fechar o seu livro, preste atenção nessa última expressão, sem impedimento algum. É a última expressão, é uma palavra que traduzida no português se transforma numa expressão, sem impedimento, sem obstáculo, sem barreira. O que Lucas está dizendo para nós, com esta palavra, com esta expressão, com a qual ele fecha o livro de Atos, é que o protagonismo, que é o Evangelho, o protagonista dessa história, que é o Evangelho, não conhece impedimento para salvar, não conhece barreira para transformar, não conhece obstáculo para mudar a vida de alguém. É este protagonista que está narrado aqui. E esse protagonismo salta dessas páginas e alcança a minha vida e alcança a sua vida. Alcança a nossa casa, alcança a nossa igreja, alcança o nosso país, invade o nosso ser, porque esse protagonismo não conhece impedimento. Esse protagonista continua escrevendo a sua história no mundo. Continua escrevendo a sua história na vida de cada um de nós. Continua escrevendo a história. E que história? A história de que Deus nos ama. A história de que Deus veio ao mundo para nos salvar. A história de que Deus invadiu a nossa história para que pudéssemos viver a própria história dele, que é essa história de amor. Essa história de salvação. Por isso é muito importante a gente entender isso, que nós não somos o protagonista. Paulo não era o protagonista, Pedro não era, nenhum de nós jamais seremos. Nenhum de nós. Nós nunca seremos o protagonista. E aí isso é importante porque que mesmo que alguma coisa na nossa vida hoje não faça sentido, como para mim essa leitura não fez, a vida de Paulo para mim, aos meus olhos, naquela época não fez sentido, mas em algum momento a minha própria vida às vezes não faz sentido. E mesmo que talvez você pense que falta alguma coisa para você, falta alguma coisa para sua casa, mesmo que você não entenda algumas situações, não há problema. Não há problema. Porque nós estamos vivendo a história. A história. Não há problema. Se alguns aspectos da sua vida não fizerem sentido, não há problema. Porque não tem a ver com a minha própria história, com a sua própria história.
tem a ver com a história na qual nós somos personagens. Mas somos personagens coadjuvantes. Ou seja, os holofotes não estão em nós. Porque a nossa vida só fará sentido pleno quando nós entendermos isso. Que a nossa história pessoal, a história da nossa casa, a história dessa igreja, ela deve contribuir para a grande história de salvação. Então, se alguma coisa na sua vida não faz muito sentido, se você sente que a sua vida está incompleta, como eu pensei que a de Paulo estava incompleta, não há problema, porque não tem a ver com você, tem a ver com a grande história. Nós estamos enxertados nessa grande história. Você está enxertado numa grande história. Você é parte de uma grande história. Então confie nesse grande protagonista. Aponte para ele, viva para ele, ilumine ele. Que a sua vida, a sua história, os seus dons, tudo que você tem e é, aponte para o protagonista. Aponte. Porque no final, quer queiramos ou não, nós vamos entender que nós todos somos coadjuvantes de uma grande história. A grande história, cujo protagonista se chama Jesus Cristo e tem um evangelho transformador que saiu de uma manjedoura e foi ganhando o mundo e continua ganhando o mundo em nome de Jesus. Você deseja viver essa grande história? Então olhe para o protagonista. Pare de olhar para a sua própria vida. Pare de olhar para as suas próprias ausências, para as suas próprias carências, para as suas próprias fraquezas. Pare de olhar para você mesmo e olhe para Jesus. Olhe para o protagonista da história. Olhe para quem tem todo o poder e escreva a sua história na história dele. Faça da sua história ódio na história dele. Porque daqui a um tempo, ninguém vai lembrar mais quem era Felipe. Daqui a um tempo, ninguém vai lembrar mais quem era Leide, Nara, Jarlete, Michele, Ásia. Ninguém vai lembrar mais. Mas essa palavra dura e durará para sempre. Você crê nisso? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar essa viagem orando ao Senhor. Entendendo que nós estamos dentro de uma grande história. E que a sua vida faz parte dessa grande história. Que a sua vida faça parte desse grande enredo. Eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos. Talvez, como eu falei, a sua história esteja como aparentemente estava do apóstolo Paulo aos meus olhos adolescentes ao ler esse texto. Sem sentido. Mas Paulo tinha sentido na sua vida. Basta a gente ler as suas cartas. A ponto de Paulo afirmar algo completamente radical. Que para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque Paulo sabia que a sua vida, a sua história, só fazia sentido dentro dessa grande história. A história do Evangelho, a história de Jesus. Então talvez a sua vida esteja um pouco assim, aparentemente sem sentido. E eu digo para você que com certeza está, porque você seja como eu naquela época. Olhos e coração no lugar errado. Os meus olhos não estavam em Jesus. O meu coração não estava em Jesus. Estava longe, nos lugares errados. Nos lugares errados, nas pessoas erradas. E é tempo de nós colocarmos o nosso olhar, o nosso coração no protagonista da história.
protagonista da sua própria história. Convido você nesse instante, se esse é o seu desejo, a fechar os seus olhos. E nós vamos orar.